Vamos falar agora de Claudinho, informação que a gente trouxe mais cedo lá no SBT Esporte Rio, que o Zenit assinou de maneira positiva para fazer uma negociação com o Flamengo. O que isso quer dizer? Que o Zenit quer vender o Claudinho. Óbvio que precisa chegar a um acordo com questões financeiras, mas antes, nas outras janelas, quando o Flamengo tentou o Claudinho, o Zenit não queria nem papo, falou, olha, não adianta, eu não quero vender o Claudinho, esquece, é nosso principal jogador. Agora, nessa janela, o Zenit já assume, digamos assim, que topa vender o Claudinho, mas existe ainda aquela conversa, aquela negociação para chegar a um acordo em relação ao valor da venda. O Flamengo acena aí com uma proposta de 15 milhões de euros, podendo chegar a 17 através de metas. 17 milhões de euros hoje dá em torno de 99 milhões de reais pela cotação do dia. Então o Flamengo vai conversar com o Claudinho, já tem um acordo, Flamengo e Claudinho já tem um acordo verbal, questão de tempo de contrato, salário, o Claudinho topa jogar no Flamengo. Conversei, repito, com pessoas da família do jogador que garantiram isso, que depende apenas do Zenit. Aí muita gente vai falar, só depende do Zenit. Gente, antes o Zenit não queria nem conversar, agora topa conversar e topa vender o jogador ao Flamengo. Óbvio, não vai cobrar barato. Estamos falando de um jogador extremamente importante e valorizado no mercado da bola. Mas a gente sabe que o Flamengo está muito disposto de fazer contratações de peso para poder ganhar títulos ainda nessa temporada, até porque é um ano eleitoral. O ESPN FC agora fala das possíveis contratações do Flamengo. A gente estava falando aqui dos reforços. É no plural. Ficou contente ou não? Todos para o banco de reserva, ou pelo menos a grande maioria, porque o Flamengo já tem um elenco excepcional, um 11 titular excepcional, tem uns 13 para jogar. Aí, jovem, deixa eu explicar quem Imagina, são vem mais de um agora. Ainda. Eu tô abrindo um sorriso aqui. Tá Você vai falando, o sorriso vai aumentando. Ela vai falando e o sorriso vai aumentando. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô querendo... Vou fazer a lista. Vou fazer a lista. Fala aí. A gente está perturbando o Pascoal aqui desde o início do programa, porque o negócio é o seguinte. Ele e o Mauro acham que o Paquetá não seria titular numa possível vinda ao Flamengo. Eu e Zinho acreditamos que sim. Só nós dois, não. E jogaria. Galvão Bueno também escreveu para ele que... Não, o Galvão Bueno escreveu outra coisa, não deturpa as palavras do amigo. O Galvão só apoiou a nós dois, dizendo que hoje o meio-campo de Uruguai e Colômbia está melhor que o do Brasil, mas isso a gente também acha. Os dois são melhores que o Brasil. Não, vocês acharam coletivo que não. é coletivo, Eles individual é Estão individual. dizendo que o do Brasil ainda é melhor. Falaram que não. Está melhor. Não, eu acho o do Brasil melhor. Pois é. Individualmente eu também Não acho. está jogando melhor, mas é melhor. Mas é hoje, né? O assunto não é esse. Paquetá, O assunto é o seguinte. Paquetá e quem mais, Claudinho, Tamina? Vou até desejo anotar aqui, antigo do Flamengo. Claudinho. Não é a primeira vez que o Flamengo abre conversa com o Zenit para trazer o jogador. A informação que eu tinha da outra negociação é que a ideia agradava o Claudinho. O jogador gostaria de fazer essa transição e vir jogar no Flamengo. A questão são os valores. Da outra vez, o Zenit pediu 5 milhões de euros a mais do que o Flamengo ofereceu. E agora o Flamengo dá uma chorada ali de dar uma bonificação para dar mais 2 milhões, chegar mais perto do que seria. Era 20 que eles queriam, o Flamengo dava 15. Agora tá 15 mais 2. Isso, aí tá chegando no De meio. premiação. E eles querem 18. Tá chegando. A única lá. diferença... De 17 para 18 já é melhor do que de 15 Sim, para mas 20. eles querem 18, uma em cima da outra. Agora. Chuvisca na conta, 18 milhões de euros. Não quer dividir no carnezinho. Mas já pode dar certo. Agora, eu acho que agora está muito mais perto de dar certo do que do ano passado, porque tinha essa diferença de 5. O jogador ainda era muito importante lá para as disputas. Agora ele já ganhou mais campeonatos lá, tudo que ele disputa lá ele ganha, porque o Zenit ganha tudo. Então ele também já deve estar querendo voltar ao Brasil, né? Pensando em ser visto também por aqui. Salário que ele ganha lá, certamente vai ganhar um baita salário no Flamengo também. Então, enfim, eu acho que há um interesse dele talvez maior nesse momento de vir. Já existia na outra janela e agora eu imagino que possa ter aumentado ainda mais. Ozinho, aí a gente fica pensando, né? Teve a história do Paquetá, que é uma negociação difícil, que precisa ser olhada ainda, e o Flamengo agora olhando o Claudinho. Isso quer dizer que o Flamengo precisa de um jogador para esta posição, para ocupar ali o meio-campo, para fazer uma sombra no Arrascaeta? Porque se esperava que o Dela Cruz fizesse isso. Aí encaixou no campo, um junto com o outro. Então ele continua sem essa sombra que a gente sempre falou. Não, na verdade, no elenco do Flamengo, o único jogador que se aproxima à característica do Arrascaeta é o Lohan. E o Lohan ainda não
não tem uma intensidade de jogo, tanto é que a arquibancada, a torcida, pega no pé do garoto. Muito. Pega muito no pé do garoto. Então, um pouco de paciência, mas o garoto precisa ter mais intensidade. Eu também acho isso. Ele é bom jogador, tem qualidade, tem técnica, mas falta essa dinâmica. Ser mais intenso o jogo todo. E até pela idade dele tem que ser. Ele precisa melhorar isso. Bom, falando nisso, o Arrascaeta não faz a função no Flamengo. Porque na seleção do Uruguai, o Arrascaeta fica no banco para ele. Do De La Cruz? Do De La Cruz. Porque o De La Cruz não faz uma função de meia ofensivo. Sim. Ele faz de um segundo homem de meio chegando. É isso que eu tô falando. Como eles jogam juntos, é o De La Cruz mais atrás jogo. No campo, não tem essa reserva. Para o esquema de jogo do Flamengo, o esquema de jogo do Tite, eles encaixam. Porque o De La Cruz é um segundo volante, né? Joga o primeiro volante, Pulgar, Alan, Léo Ortiz e... Por Jesus, que vai voltar de lesão. E ele. E o Gerson foi mais para frente ali. Tentou ele ser esse jogador pelo lado direito. E ele caiu até de rendimento, De La Cruz. Ele rende melhor vindo de trás. Ele é o motorzinho, corre para todo mundo. Muito útil. Então, não tem essa característica para jogar no esquema do Flamengo na função do Arrascaeta. O Gerson também não é esse meia centralizado. Até pelo lado direito está funcionando. E está jogando muito bem o Gerson. Agora recuou um pouquinho, mas depois, com o De La Cruz, ausente, ou quando bota 2 volantes, ele faz esse meia pelo lado direito. Aquela função que fazia o Everton Ribeiro. E aí ele consegue jogar junto com o Arrascaeta. Então o que o Flamengo procura, o Claudinho, é esse jogador que faz essa função. Aí vai ser a disputa aí os dois. Se for contratado. Acho que 18 milhões, o cara não vem para ficar no banco para sempre. Ele vem para brigar pela... É mais jovem. Quantos anos tem o... 27. Ah, mesma idade. Mesma idade, o Arrascaeta também tem 27. Mesma idade. 28. Então vai ser uma disputa para jogar os dois. Aí já é mais difícil, né? Não sei. O Claudinho vai fazer um pouco a gente lado. parou no tempo, me corrige aqui, Fabrício da Fiel, a Arrascaeta tem 30. Ah. Mas então mim... o Flamengo já pensando assim, até quando temos o Arrascaeta com a mesma dinâmica de jogo? Quem está lá dentro pode ver. Já existe uma questão física a ser olhada no Arrascaeta, né? De intensidade, de longevidade da qualidade, porque a gente viu recentemente ele oscilar mais do que se esperava, pastor. Mas ele estava voltando de lesão quando ele oscilou. Depois verdade. que ele pegou no breu... A verdade é a seguinte, tem condições financeiras? Tem. Larjan, Curu, Verba, tem, o Flamengo tem? Ien, Eu acho que Euro. tem. Eu acho que tem. Então, se você pode trazer esse jogador que você pode escalar os dois juntos em algum momento, assim, o Tite acha que você é um jogo que vou jogar em casa, vou jogar só com a bola, vou estar muito mais na frente, coloco 2 volantes mais de contenção, o De La Cruz fica mais um pouquinho aqui perto do Pulgar, o Gerson, nesse jogo, vou poupar, vou dar um... Entendeu? Se tem essa possibilidade... Eu entendi, eu só queria ver. Entendi o que você quis falar. O Claudinho vem, mas não é titular. Não, ele não vem como titular do time. Ah, bom. Ele não vem nesse momento, mas ele pode virar o titular. 18 milhões de euros. Mas ele pode vir como... Ele pode virar titular. Posso falar? Ele pode ganhar a posição. Esse é um luxo. O Flamengo... 18 milhões de euros. Mas se tem pra gastar. Luxíssimo. Mas exato, o Flamengo hoje pode se dar o luxo de ter 18 titulares. Mas vamos falar, Tite não mudou a regra, só 11 que entram. Ok, então esses aqui... Porque é para isso que se tem dinheiro, para ter um baita elenco, para não sofrer. 11, o Claudinho tem condição de brigar pela posição com o Arrascaeta? Tem, não é todo dia que o Arrascaeta tá jogando esse bolão todo, não. Uma hora entra, tá? O titular para mim ainda é o Arrascaeta. Se continuar jogando que joga, tal, é o Arrascaeta. Mas, cara, sai no meio tempo, sai com 30 segundos. O Claudinho chegar e pôr camisa, não. Mas o Flamengo, todo mundo fala, mas não precisa mais comprar. Precisa sim. Compra goleiro, compra lateral. Porque na hora que precisar, tá numa final aí, machucou 3. Tem 8 para entrar. E já aqui. aconteceu, né? Isso. Já, o Arrascaeta lógico. não tá 100% em decisão. Porque senão você vai ficar sofrendo com banco de reservas ruim, igual um time pobre que não consegue comprar. Não, você é um time que tem condições, tem mais é que comprar todo mundo mesmo. Eu acho. O Flamengo hoje ele titular, desfruta eu não sei. de um poder aquisitivo de ser um europeu no Brasil. Pois é. Que contrata jogadores de altíssimo nível, que seria titular em qualquer outro time, para disputar posição. Claro.
Mas eu acho que o Léo Ortiz é um exemplo disso. Pagou caro o Léo Ortiz. É verdade. Pagou caro o Ayrton Lucas estava na seleção e foi lá buscar o Vinha. Mas por quê? Já tem um cara de seleção brasileira. E quem é o titular hoje? Eu não sei. Então, não sei, mas Essa que ótimo. Não é ótimo ter os dois? Mas você vê. Assim, não é ótimo o Bruno Henrique foi sondado, não. Teve proposta oficial do Palmeiras por ele. Foi. Ele preferiu continuar no Flamengo, fez um ótimo contrato e hoje ele não é o titular. O Everton Cebolinha, até o momento que... Machucou, né? Antes de machucar, virou o titular. O Pedro é o titular. Então, está falando da dupla histórica do Flamengo 2019, 2020 ali. E é Bruno Henrique e Gabigol. Então, assim, o Flamengo tem esse poder, tem essa condição hoje de contratar jogadores. Quando chegou o Cebolinha, quem falava assim, não, vai Bruno Henrique chegar e jogar. vai chegar e vai... o Pedro vai ser sempre o reserva do Gabigol. O Pedro também foi sondado pelo Palmeiras. Sim. Então, assim, hoje, você vê a condição que o clube teve de manter todos os jogadores, esses caras viraram titular. Exatamente. E os titulares que ninguém imaginava viraram reserva. É o Flamengo. E vai ser Como é que você fala? É o Flamengo, é o Flamengo. Agora, o Davi Luiz sai do banco e volta a ser titular. É isso, mas é bom ter elenco, gente. Léo Pereira, né? Não estava aí. Léo Pereira acabou ficando fora e joga o Davi Luiz. Um machuca, voltou um é suspenso, e vai ser legal o Claudinho falar pro professor Tite, professor, não vou embora não, tá? Eu vim para ficar, né? Porque ele foi convocado uma vez pelo Tite, veio, vocês devem se lembrar, ele tinha acabado de ser comprado pelo Zenit. O Zenit pediu que ele e o Malcom voltassem para fazer o jogo da Premier League. Era na pandemia. Eles abandonaram a seleção. É verdade. O Tite ficou um arara com eles, com os dois, nunca mais chamou os dois para a seleção, mas quem bancou essa de falar, não gostei e tal, foi o Juninho, na época, que o Juninho era o coordenador. Então isso não sobrou pro Tite. Pro Tite olhar para ele agora, oi, Claudinho, agora você vai, a hora que eu precisar de você, você vai embora. Tá difícil agradar o Tite, hein, porque o Gabigol não agradava, o Dudu se chegasse, também tem um embrólio, nunca jogou. O Claudinho não vai agradar, tá difícil agradar o Tite. Vamos ver se os números do Claudinho agradam o Tite aí, Pascoal, agrada. Tá complicado o negócio. Se não quiser... Traz pra cá. Bala mistura? Opa! Bala mistura pega. Se não quiser, vem que tem lugar pra jogar. Números do Claudinho no Zenit nessa temporada. Fez 43 jogos, 32 como titular, 5 gols e 9 assistências. Minutos para participação em gol. Eu esperava que fosse menor essa minutagem aí, mas é porque tem também a função de armar, nem sempre vai dar assistência, né? Como é que vocês chamam? Aquele do passe? O ponta de lança. Não, antes do penúltimo passe. Penúltimo passe. É isso, penúltimo passe mesmo que chama, né? Ele faz muito isso, né? Agora, o De La Cruz também faz muito isso. Mas assim, lógico que é um baita jogador, pode chegar e disputar a posição, não vai chegar pegando camisa, mas vai ser super útil. Enfim, agora... Se não vier para o Flamengo, é que os outros não têm dinheiro. Os outros 19 iam querê-lo, até o Palmeiras. Mas é que assim, o Palmeiras tem ali. Vai jogar com o Rafael Veiga, vai jogar os dois, vai arrumar que jeito. Da fábrica de gás. O Palmeiras já trouxe outros aí. Não, o Corinthians podia pensar em Claudinho. É em jogador grande 18 assim. 18 milhões de euros. Ex-jogador do Corinthians. Ganhou o título lá, o primeiro título que ganhou lá, sub não sei o que lá. Agora quando a gente está falando de trazer Balotelli, não sei o quê. Traz uns caras aí de 27 anos e tal. Nação Rubro-Negra, é informação urgente. Flamengo pode estar fechando 2 contratações que vão abalar o Brasil. E se trata do colombiano John Arias e também do Claudinho. Vou começar primeiro falando do John Arias. Isso porque o jogador não quer permanecer no Fluminense e há uma expectativa imensa desse atleta sair do Fluminense e vir jogar no Flamengo. Será uma contratação histórica. Será uma contratação sensacional. O nome do próprio John Arias já foi debatido dentro do Flamengo. Para quem não sabe, o Flamengo já levantou essa possibilidade de fazer um alto investimento nesse colombiano que foi um atleta, assim, fundamental para o Fluminense ganhar a Libertadores no ano de 2023. E eu já quero saber de vocês o que vocês acham dessa contratação. John Arias chega para ser o grande ponta-direita que o Tite pede. Ele seria a melhor contratação, melhor que o TT. Vocês podem ter certeza, é um jogador muito polivalente. A gente viu ele jogando no Fluminense. É um rapaz habilidoso, muito difícil de tirar a bola dele, do pé dele. Então, assim, nação, acho que o John Arias é o reforço ideal para vestir o manto sagrado. Mas também quero saber de vocês, o que vocês acham
sobre essa possível chegada? Comentem aqui abaixo para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu já estou naquela expectativa. E agora quero falar sobre esse grande acerto que o Flamengo está prestes a sacramentar, que é do Claudinho. Claudinho joga muita bola. É o cara, assim, diferenciado. O Flamengo pode fazer uma proposta. Pode não. Vai fazer uma proposta de 15 milhões com mais 2 milhões de euros por metas batidas, por metas estabelecidas. É um jogadoraço, entendeu? O Claudinho chega. Vocês já pensaram o time com Alan ou Eric Pulgar, De La Cruz, Claudinho ou Arrascaeta, John Ares ou Luiz Araújo? Eu vou botar o John Ares, né, que é um jogador que, assim, tá vivendo um momento incrível, mas o Luiz também joga muito. Cebolinha e Pedro lá na frente, podendo entrar Arrascaeta, Gerson. Gente, vai ficar um timaço. Eu estou na expectativa de que o Flamengo possa virar ainda mais uma Célia Flá. É uma Célia Flá. E assim, galera, só quem tem a ganhar somos nós que amamos o Flamengo. O Flamengo está com uma safra muito boa. Vamos torcer para que tanto o John Ares e tanto o Claudinho cheguem no Flamengo a qualquer momento. Nação Rubro-Negra, eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!